sexta região, que a região aqui é a sexta. Comecei por São Gabriel, estive em Rosário do Sul, Alegrete, Santana do Livramento, Presídio e o monitoramento. Inclusive lá conversei que eu ia dar uma entrevista aqui, mandaram um abraço para vocês. Disseram que a audiência aqui é ótima. E além de monitorar, estão também nos monitorando. Estão também nos monitorando. Nossos colegas são maravilhosos, né? São profissionais, muitos profissionais aos extremos, assim. Então, assim, eu vim aqui conversar com vocês e com a sociedade em geral para falar sobre uma polícia, que é a Polícia Penal, que foi alterado na Constituição Federal em 2019. E em dezembro desse ano, então, foi aprovada a sua regulamentação enquanto as suas atribuições. A nossa entidade, a nossa categoria, teve muitos avanços em relação a condições de trabalho no que diz viatura, que as pessoas comentam muito, né, que vê mais viaturas da Polícia Penal hoje na rua. Sim. Que tem a questão do armamento, coletes. No entanto, a questão da mão de obra, que é esse servidor que está lá na chave, no cadeado, trabalhando todos os dias, existe uma desvalorização. É uma política de Estado que é inversa. Enquanto a instituição cresce, seus servidores não acompanham. Por quê? Nós temos 12 anos de salários congelados. Foi dada uma reposição inflacionária de 6%, só que essa reposição inflacionária de 6% foi atrelado à previdência dos aposentados, que começaram a pagar 14% e não pagavam do seu salário. Então, eles passaram a ganhar muito menos, né? Teve a questão do IP Saúde, que foi reestruturado e o servidor passou a pagar mais, inclusive pagar pelos seus filhos, que antes também não pagavam. E, além disso, nós tivemos agora, para toda a segurança pública, uma reposição de 12% divididos em 3 parcelas de 4%, que quando dá um aumento do salário mínimo, e em cima do salário mínimo aumenta todas as despesas, os servidores não conseguem enxergar um aumento real de salário. Então, a gente vem fazendo essa campanha, porque o governador do estado publicou aí um superávit na casa de bilhões, né? E ele usa muitos números, não só da polícia, né, quanto aos índices de criminalidade no estado que diminuíram. E está na hora de começar a enxergar quem faz esse trabalho para fora, né? Que é disponibilizando e trabalhando corretamente nossos policiais, conseguindo diminuir os índices de criminalidades e está no momento de dar uma valorização real e verdadeira aos nossos servidores, que é uma reposição justa de salário. E, diante dessa possibilidade, nós estamos aí unidos a outros 50 sindicatos de representações de classe, num ato no dia 5 agora de maio, que vai ser em frente ao Palácio Piratini, porque o STF está para decidir a questão desses 14% do aposentado não pagar mais. Então, a gente vai fazer essa pressão política na frente do Palácio Piratini no dia 5, pedindo para que o governador, então, retire esses 14% do salário, do desconto do salário dos nossos aposentados. Deixa eu te perguntar como que está a saúde mental, porque eu fico tentando imaginar e não consigo imaginar, porque a Polícia Penal, o bandido é retirado da rua, mas está lá e o policial penal está lá todo dia com ele, guarnecendo ele 24 horas. Como fica a cabeça dessa pessoa, né? Com um nível de estresse altíssimo, né? Não sei como é que está a escala de trabalho de vocês agora também. Vou pegar tua carona. E faltando gente ainda para trabalhar, né? Janice, e vocês acabam cumprindo a pena junto com os presos também, né? Eu costumo brincar com isso, né? Porque eu estou há 2 anos cedida para o sindicato, mas eu trabalhei 16 anos dentro do estabelecimento prisional, né? Desses 16 anos, eu trabalhei em Pelotas, né? Sim. E eu mexo assim, bom, se eu sou de cada dia trabalhado, cada 3 dias trabalhado vai remir 1 dia de pena, né? Eu estou aí, estou com 1/3 da minha pena, porque eu estou 1/3 lá dentro da cadeia trabalhando com os presos, né? E aí tu convive o dia todo ali, né? E todos os dias isso deve levar um nível de estresse altíssimo, e a gente tem essa questão de suicídios também dentro da própria categoria. E também um pouco pela falta de estrutura pessoal. O governo não investe, não coloca mais gente para trabalhar na Polícia Penal. Na verdade, até coloca, mas ele fez uma política, uma opção de governo diferente. Ele contratou bastante, mas ao mesmo tempo que ele contratou, ele tirou.
Ele tirou a Brigada Militar das guaritas externas dos estabelecimentos prisionais. Dessas 6 casas que eu vi, dessas 4 casas que eu visitei, mais 5 do monitoramento eletrônico, todas elas não têm aquele guarda que ficava lá no primeiro confronto direto da guarita em relação à segurança do estabelecimento prisional. Quer dizer, a primeira barreira contra a criminalidade, que é aquela guarda externa do estabelecimento, está desguarnecida hoje. E essa foi uma decisão de governo, porque o próprio sindicato, para poder proteger os seus servidores, contestou junto à justiça a questão da falta de efetivo funcional que já existia naquele período, né? E, no entanto, no processo judicial não nos foi concedido a liminar, porque a gente queria que, enquanto não fossem chamados todos os servidores do concurso, os brigadianos não pudessem sair das guaritas. E não nos foi concedido a liminar pela justiça. Então, hoje, o que a gente consegue vislumbrar a cada visita do estabelecimento prisional que eu estou fazendo e os relatórios que estou fazendo é no mesmo sentido dos alertas que nós, enquanto sindicatos, estamos fazendo. Falta efetivo, até porque o número das prisões aumentaram, o número hoje de presos gira em torno de 55 mil presos. Então, se colocou 2.000, 3.000 agentes penitenciários, policiais penais para dentro do estabelecimento para trabalhar. No entanto, se tirou lá 2.000 brigadianos e a realidade dos números fica ali, entre os que pediram exoneração e tudo mais, 500. Esse é o número real. 500 novos servidores para um aumento de 15 mil presos. Porque nós tínhamos 40 mil, hoje nós temos 55 mil. E isso faz com que nossos servidores tenham que trabalhar, sim, por 2 e às vezes até 3 servidores. Como é que fica a escala, então? Sobrecarregada, é uma sobrecarga de trabalho. O que a gente consegue ver é que o servidor está escalado para um posto de trabalho, mas muitas vezes, durante o exercício do plantão, ele vai ser deslocado para fazer uma escolta hospitalar, um atendimento hospitalar, uma condução de um preso para o fórum, para o banco. E aí, aquele efetivo que já é reduzido, diminui ainda mais. Então, a gente não tem condições hoje... Até porque o policial vai ter que fazer a custódia dentro do hospital, fica internado, tem que ficar lá. Sim, e aí a custódia não pode ser sozinha. Aí, por exemplo, um exemplo que foi me dado agora, pouco de tarde, né? Gente, a gente é 5 colegas aqui, né? Para a guarnição aqui de 200 e poucos presos. 5 servidores no plantão para a guarnição de 200 e poucos presos. No entanto, se eu tiver que deslocar um servidor do plantão mais um da direção para fazer a escolta, eu já não tenho mais aqueles 5, eu já tenho 4, né? E aí, desses 4 vai para a guarita, ficou 3. E aí, fica 3 para 200. Não tem como dizer, a conta nunca vai fechar, não tem como dizer que o servidor hoje está trabalhando em apenas um único espaço. E a questão do suicídio, o sindicato tem detectado esse número aumentando? Ou as doenças psicológicas? Né? Na verdade, a gente vem acompanhando desde o primeiro suicídio, né? Que a gente fez um movimento lá de protesto na frente do Palácio Piratini, com balões pretos, né? Dizendo que a categoria estava adoecendo. E de 2023 para cá, que a gente vem acompanhando no sindicato, a gente tem 10% da nossa categoria adoecida. De 5 mil servidores, 500 estão afastados por questões de saúde. É um número alarmante. O Estado de São Paulo tem menos, tem 5%, e eles já estão, o sindicato de lá já está preocupado. O nosso tem 10%. E a gente tenta o diálogo com o governo. Não dá para dizer que a gente não está fazendo a nossa parte enquanto gestão sindical, mostrando os problemas do sistema prisional. O sistema prisional precisa dar certo. Porque o sistema prisional comanda toda a criminalidade de fora, todo mundo sabe disso. Se tu fortalecer uma facção dentro do estabelecimento prisional, esse trabalho de reforço, de fortalecimento, vai se refletir na sociedade. Porque lá naquele bairro onde aquela facção comanda, ela vai ganhar mais poder. O Estado investe errado, então, no teu ponto de vista, porque a partir do momento que o Estado reconhece isso e investe no presídio, né, a gente consegue diminuir o número de criminalidade aqui fora também. Vou te dar um exemplo. As licitações para os bloqueadores de celulares, sim, os valores são altíssimos. Se o Estado hoje investisse essa verba
entelhamento dos pátios, que os drones é que entregam celular, drogas, na grande maioria em relação aos estabelecimentos prisionais. Se fosse investido em entelamento, telar tudo, e aumentar o número de servidor para que está lá fazendo a guarda com a arma necessária para deter aquele perigo imediato, seria muito melhor investido o dinheiro do que tu colocar em licitações de empresa para bloqueador de celulares, que muitas vezes influenciam, inclusive, no comércio local da região do presídio, e que prejudica as vendas, os atendimentos, tudo, porque não bloqueia só o presídio, bloqueia toda uma sociedade que está em torno do presídio. Então, investe mal, sim, o dinheiro público. Investe mal também quando não dá a diferença de 15,76 da Polícia Penal para a Polícia Civil, que foi concedido lá atrás, há mais de uma década, e que a gente vem lutando para que o salário seja equiparado. O governo investe para botar o policial penal num concurso, faz curso de formação, capacita. Quando ele está trabalhando, ele consegue perceber que na Polícia Civil ele tem 15% a mais de salário. E, além disso, ele consegue ser promovido mais rápido, chegar a comissário mais rápido. E aí ele desiste da Polícia Penal. Às vezes não desiste por querer, mas desiste porque ele sabe que ele vai avançar na carreira mais rápido na Polícia Civil. Então, é uma questão de decisão de política também, de colocar a Polícia Penal no mesmo patamar da Polícia Civil. Até porque nós estamos trabalhando com o mesmo público. Exato. Bom, não tem mais tempo, senão a gente ficava mais tempo conversando aqui. Nós recebemos a secretária-geral do Sindicato da Polícia Penal, a Janice Quinzen, que está visitando os presídios aqui da nossa região. Obrigado. Eu quero agradecer e aproveitar e mandar uma mensagem para os meus colegas policiais penais de todo o estado. Vocês são muito corajosos e vocês, colegas, têm uma expectativa e, em algum momento, Deus há de nos honrar, né? Porque a gente vem trabalhando mesmo diante de tanta dificuldade. E se vocês hoje tiverem algum problema em relação à questão financeira, mental, procurem ajuda, porque a única coisa que não tem solução é para a morte. O demais, a gente, juntos, unidos, conseguiremos vencer. E o sindicato está lá, está à disposição, firme e forte. Sim, colocamos até uma psicóloga disponível no sindicato para atender os colegas, porque às vezes o governo até dá o psicólogo para atendimento pelo SAS. Mas o que acontece? O colega não quer ser atendido pelo colega. Porque tem todo aquele peso institucional de eu abrir para um colega todos os meus problemas pessoais. Então, teria que ter um psicólogo e um psiquiatra fora a instituição para que pudesse atender os servidores fora desse parâmetro institucional. Que o servidor pudesse escolher, né? Ter liberdade de falar. Ter liberdade de falar e de pedir ajuda. Porque, às vezes, ele não quer pedir ajuda porque ele não pode ser afastado do serviço. Porque, se ele for afastado do serviço, ele vai perder hora extra. Ele vai perder condições financeiras de dar o melhor para a família dele. Então, ele continua trabalhando mesmo que doente. E aí, quando ele se dá conta, já não dá mais para voltar para trás. Não é fácil, viu? São as mazelas aí da nossa sociedade. Às vezes a gente acha que está tudo bom, está guardadinho lá, a gente resolveu o problema da sociedade, né? Mas tem um ser humano que está cuidando lá, né? Com certeza. E a gente só quer ser valorizado, é isso que a gente espera, né? Porque o sistema prisional só aparece na mídia. Quando dá motim. Quando falha, né? Quando estoura. Coisa falha, né? E se ultimamente não está falhando, é porque tem alguém lá na ponta, na lança lá, fazendo o seu trabalho que tá bem segurando. feito. Obrigado, então, Tá bom, a Janice Quinzen. Deus abençoe. Agora são 13h41. É o Boa Tarde Cidade. Então, o Eduardo está conosco aqui já, né? Eduardo tem uma amizade muito antiga já com o Eduardo, sempre